Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor, essa paz e reino nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre. Gostaria de ler com os irmãos uma passagem, está lá em Lucas 6, capítulo 6, a partir do versículo 46, que diz assim: E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína daquela casa. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, a qual relata o ensinamento de Jesus sobre aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor, a observa e coloca em prática, e aquele que ouve a palavra do Senhor não observa e não tampouco coloca em prática. E aí o versículo começa, a qual nós lemos, que fala: E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer que se o Senhor manda um servo fazer tal coisa, o tal servo, ele vai e faz, ele vai e pratica, ele vai e coloca em ordem aquilo que o seu Senhor falou para ele fazer, aquilo que o seu Senhor determinou para ele fazer. Então, de maneira nenhuma, um servo não faz aquilo que o seu Senhor faz, que o seu Senhor fala. Então, o que o seu Senhor fala, assim o servo faz. Então, é por isso que Jesus aqui faz um ponto de interrogação. Me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Quer dizer que ele pergunta, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, isso significa que não é Senhor da tal pessoa, ou do tal irmão, ou do tal crente. Por quê? Porque não faz o que o seu Senhor fala, ou o que fala a palavra a qual Jesus deixou para que nós pudéssemos seguir, nos aperfeiçoando para estar pronto para o grande dia do Senhor, para estar pronto para o arrebatamento, né? Então, o nosso coração tem que estar na palavra de Deus. O nosso coração tem que estar meditando na palavra do Senhor, porque ali onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. E a Bíblia fala aqui: qual que vem a mim e ouve as minhas palavras, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Quer dizer que Jesus falou assim: olha, aquele que ouve a minha palavra e observa, coloca em prática, eu vou mostrar a quem ele é semelhante. Olha a comparação a qual Jesus, aleluia, falou que iria comparar, iria mostrar a qual essa pessoa que ouve a sua palavra, que a observa, que coloca em prática, ele iria mostrar a quem essa pessoa era semelhante, com quem essa pessoa iria se parecer. Aí ele continua, aí ele dá o exemplo. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces. Quer dizer que é semelhante ao homem que edificou uma casa
E quando ele edificou essa casa, ele cavou bem fundo o seu alicerce, né? Eu me lembro que ali onde eu morava, ali na região ali do Nordeste, ali, São Luís do Maranhão, no bairro ali do Coroadinho, eles cavavam bem fundo ali, faziam os alicerces ali, de umas pedras grandes, com cimento, barro, fazia ali a massa ali, colocava o alicerce bem fundo e cavava ali bem fundo ali e começava a levantar a casa do alicerce bem de baixo mesmo, né? 50 centímetros para baixo cavava, ou até mais, e iria colocando ali, fazendo um alicerce para que a casa ficasse bem firme e pudesse resistir mais. E Jesus falando aqui, ele dá o exemplo que o homem que ouve a sua palavra e as pratica é semelhante ao homem que cava bem fundo. Isso quer dizer que está bem firme, que está alicerçado, que não vai pender nem para um lado nem para o outro, porque firmou bem a sua casa. A Bíblia diz que os nossos pés é a preparação, né? Calçadas alpaca, né? A sandália da preparação do Evangelho. Temos que estar preparados para enfrentar as dificuldades dessa vida, as lutas dessa vida. E para isso nós temos que alicerçar a nossa vida na palavra do Senhor, e bem fundo, com fé e confiança no Senhor. E aqui a Bíblia continua: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha que a palavra de Deus se refere é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a rocha inabalável, o fundamento principal. Ele ali edificou ali sobre a rocha, quer dizer que ele colocou a sua confiança, a sua fé em Deus, no momento a qual ele começa a praticar a palavra do Senhor. Porque no momento que eu e você, nós começamos a praticar a palavra do Senhor, começamos a colocar em ordem a nossa vida através da palavra do Senhor, isso quer dizer que nós estamos ali alicerçando a nossa fé, a nossa vida, a nossa confiança na rocha inabalável, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente começa a ter fé, a acreditar realmente, e por isso começamos a colocar em prática a palavra do Senhor. E diz assim: e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Vindo a luta, a dificuldade, as adversidades da vida, os confrontos físicos e espiritual, batendo sobre a nossa vida, mas se nós estivermos firmes realmente sobre a rocha, colocando a palavra do Senhor em prática, nós não vamos ser abalados. O apóstolo Pedro, que antes era discípulo do Senhor e se tornou apóstolo, ele estava ali caminhando, ele estava ali aprendendo, ele estava ali cavando ali a sua casa e firmando sobre a rocha. Tanto é que antes da convenção de Pedro ali, né, Jesus disse: quando se converteres a mim, né, ele balançou, ele traiu o Senhor. Por quê? Porque quando veio a luta, quando veio aquela adversidade que ele achava que estava preparado, quando bateu na porta ou na parede da casa dele, da vida dele espiritual, ele não resistiu, ele não suportou. E ali nós sabemos que ele traiu, negou ao Senhor. E quando ele negou ao Senhor, nós sabemos o ocorrido. Mas nós vemos também, depois que Pedro ali
colocou os alicerces, aleluia, na rocha inabalável. Quando ele começou a colocar em prática toda a palavra do Senhor, a qual ele tinha aprendido com Jesus, ele começou a colocar em prática, começou a buscar o Senhor, começou a jejuar, começou a orar. Não importava a luta, a adversidade que vinha. Quando a luta veio, bateu de impinto contra a vida de Pedro, Pedro continuou firme, inabalável, até na hora do sacrifício da sua vida, na hora de que ele foi levado ao matadouro, por causa do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ali, cheio da presença do Senhor, cheio de ousadia, ele não se achou digno de ser morto, igual ao seu Senhor, igual ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Ele não se achou digno e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Olha a ousadia de Pedro. Depois que ele passou por toda aquela luta, toda aquela adversidade, depois que ele negou o Senhor, se converteu realmente o seu coração ao Senhor, no encontro ali na praia, ali, quando o Senhor fez aquelas indagações a ele, e ele ali cavou bem fundo e colocou seus pés ali sobre a rocha, aleluia. Ele não vacilou mais, ele não titubeou mais, ele não balançou mais, ele não se intimidou mais. Ele estava ali com a sua casa edificada sobre a rocha. Vindo a luta, vindo as adversidades, vindo as perseguições, vindo as injúrias, vindo a desconfiança, mesmo no momento ali de faia ali, quando ele ali comia com os gentios, quando chegou os judeus ali, ele não queria mais comer, mas ele continuou com a sua fé inabalável no Senhor. Colocou em prática. Se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, nós vamos firmar os nossos pés sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e quando vir a luta, a adversidade da vida, bater contra a nossa vida, nós vamos estar ali firme, aleluia, na rocha inabalável, que é o Senhor. E nós também sabemos que a Bíblia relata: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Se não tiver alicerce, não tem segurança. Se o alicerce não for edificado sobre a rocha, não tem força para aguentar as lutas e adversidades. Não tem segurança. Muitas das vezes nos acostumamos a ir para a casa do Senhor e não colocamos em prática. Vivemos uma vida rotineira de ir para a casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e muitas das vezes não colocamos em prática. É por isso que muitas das vezes nos afastamos, nos desviamos do caminho do Senhor. Por quê? Porque quando veio a luta, quando veio a adversidade, quando veio a tribulação dessa vida, quando veio as tentações dessa vida, quando veio as lutas que vêm sobre a vida de todo ser humano, nós não estávamos com os pés firme ali sobre a rocha. A nossa casa não foi alicerçada sobre a rocha, sobre a areia. Então, vindo, nós não tínhamos aonde nos firmar e acabamos nos afastando do Senhor. Isso é, nossa casa cai. E a Bíblia diz que é grande a queda da casa que não é edificada sobre a rocha, que não cava fundo o seu alicerce. Não basta cavar, mas tem que cavar fundo até chegar na rocha e edificar sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, vivemos nessa vida de ir para a igreja e voltar para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, mas não colocarmos em prática. Isso é ouvir. Para colocar em prática, temos que meditar, temos que orar, temos que jejuar, temos que nos encher da presença do Senhor para ter força para colocar em prática
a palavra do Senhor. Para quê? Para que nós colocamos em prática, nós começamos a cavar, até nós nos alicerçar realmente, firmemente, na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levantar nossa casa espiritual e continuar praticando. Por quê? Porque quando vinha a luta, as adversidades da vida, as injúrias de cada dia, a perseguição do adversário, usando muitas das vezes outras pessoas ou aquela opressão inimiga, nós não viemos nos desesperar, nós viemos encarar a dificuldade, repreendendo o nome de Jesus Cristo e continuar firme, porque a palavra do Senhor nos garante, se nós edificar nossa casa sobre a rocha, cavar um alicerce e edificar sobre a rocha, nós vem a diversidade da vida, vem a luta da vida, e nós estamos firmes no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando passa aquele impinte, aquela dificuldade da vida, a gente bate a poeira e continua caminhando. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa casa espiritual está edificada sobre a rocha. Então, o Senhor, Ele fala a qual nós somos semelhantes. A qual é a pessoa que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. Aí Jesus diz, eu vou mostrar a quem é semelhante. Que ele diz assim, e por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer que todo aquele que chama de Senhor, Senhor, não faz o que ele diz, é semelhante a quem edifica a casa sobre a areia. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, 47, Lucas 6, 47, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, todo aquele que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática é semelhante ao homem que cava bem fundo e coloca os alicerces da sua casa sobre a rocha. Isso é que pode vir o que vier, mas está edificada sobre a rocha. Pode vir terremoto, não importa o que venha, está edificada sobre a rocha. E a rocha, qual a palavra nos revela aqui, nos fala, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a palavra do Senhor. É o Senhor. Se nós edificarmos a nossa fé no Senhor, na sua palavra, não importa o que venha, nós vamos sempre estar firmes. E a nossa casa espiritual e a nossa vida espiritual não será derrubada, não irá ser tombada, não irá ser levada pela luta, pela adversidade dessa vida. A nossa fé não vai esmurecer, mas vai continuar firme cada vez mais na presença do Senhor. Então, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, observar e virmos colocar em prática. Aí sim, a nossa casa espiritual vai ser edificada sobre a rocha e jamais poderá ser derrubada ou abalada. E que Deus continue nos abençoando dia por dia. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade de estar falando um pouco do seu amor, da sua palavra. Fica com Deus e Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.